município de Paranatinga vive nos últimos 5 anos um momento de expansão da agricultura e, com ela, todo o combo para o processo de enriquecimento da cidade. Mais empresas de insumos se instalando, comércio e serviços aquecidos e a geração de empregos diretos e indiretos. De acordo com dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, nos últimos 10 anos, o município de Paranatinga foi o que mais cresceu em área de agricultura no estado. De 2013 a 2023, houve a conversão de 230 mil hectares de áreas de pastagens em lavouras de soja e de milho. Esse crescimento econômico refletiu diretamente na vida dos moradores. Nos últimos 5 anos, a cidade teve uma virada de chave, com o aumento do fluxo de pessoas oriundas de outros estados e abertura de novas empresas, como lojas de máquinas agrícolas, fertilizantes, alimentação, produtos e serviços, e, consequentemente, mais postos de trabalho. Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, por 2 anos consecutivos, a cidade fechou com saldo positivo de empregos. Em 2021, foram contratados 2.975 trabalhadores e 2.626 foram desligados, fechando com saldo positivo de 349 empregos a mais. Já em 2022, foram 4.688 admissões e 4.148 demissões, fechando com saldo positivo de 540 novos postos de empregos gerados. Hoje, Paranatinga tem potencial para se tornar um dos maiores produtores agrícolas do país. Nosso município tem 24.267 quilômetros quadrados. Além disso, o município tem o potencial de plantar até 1 milhão de hectares, sem desmatar, convertendo áreas abertas para agricultura. Está numa região estratégica por ter saída para o Nortão, Araguaia e região sul. Mas nem sempre foi assim. O desenvolvimento econômico não tinha ritmo tão acelerado como hoje, principalmente na década de 60 e 70, quando a principal atividade econômica era o garimpo. É o que conta o produtor rural e presidente da maior empresa de loteamento e urbanismo do estado de Mato Grosso, seu Júlio Braz. Paranatinga é um município que foi criado, em virtude principalmente do garimpo. O primeiro ciclo de crescimento da cidade, ela ocorreu em virtude das riquezas, especialmente o diamante, que era bastante abundante na região, e por isso a cidade sofreu um crescimento, uma época bastante interessante. Após esse ciclo de crescimento em virtude do garimpo, veio a questão do gado. E a questão do gado perdurou, até no meu ponto de vista, até pouco tempo atrás, no qual você teve aí muitas áreas abertas para pastagem, tendo também a parte dela, especialmente para a agricultura, mas basicamente no arroz. Então nós tivemos um momento da cidade, desde a fundação até os dias de hoje, esses momentos de crescimento e estagnação. Isso trouxe, de certa forma, uma situação bem particular, para Paranatinga, que transformou uma cidade relativamente próspera em um certo momento. Tanto é dizer assim que Primavera era um distrito de Paranatinga, e depois Primavera acabou virando um município autônomo e hoje é uma cidade próspera. Então, o que eu diria é que essas questões lá atrás acabaram trazendo e as consequências que a cidade é hoje. Então, esse eu diria que, vamos dizer, é o histórico um pouco da cidade, porém é uma situação, hoje é um dos maiores municípios que o Mato Grosso tem, uma situação, vamos dizer, extremamente privilegiada a nível de localização. Os pioneiros que chegaram aqui encontraram muitas dificuldades, principalmente logística, que foi por muito tempo um dos principais entraves ao desenvolvimento econômico. Até mesmo para chegar e sair da região, o acesso era difícil, por estradas de terra, com muitos atoleiros e travessia de rios em balsas. Essas dificuldades foram documentadas inclusive nos livros que contam parte da história da cidade.
Seu Chico Bisco, que chegou na década de 70, conta que atravessou momentos difíceis, mas que a cidade trouxe prosperidade à família. Eu sou natural de Pedregulho, estado de São Paulo. Fiquei na região até os 20 anos, 20 e poucos anos. Depois eu vim para Ituiutaba, Minas Gerais. De Ituiutaba, né, nesse período eu era um comerciante, né? E daí nós conseguimos plantar uma lavoura lá em Monte Alegre, né? Isso nos anos bem e aí dali nós viemos para cá. O meu sonho, Daniel, era chegar, porque o que a gente estava acostumado a fazer era agricultura mesmo. Desde criança a gente tem esse sonho. E aí, o meu sonho era vir para o Mato Grosso, ganhar um dinheirinho, comprar um trator, comprar um trem e voltar lá para a terra da gente. Mas quando chegou aqui, você vê tanta oportunidade já naquela época, que a gente muda o sonho, né? E isso mais ou menos aconteceu uns 40 e poucos anos, 46, 47 anos atrás. E a gente veio, eu fiquei primeiro um ano lá em Campo Verde, né? Aí depois desci para Paranatinga. Eu fui muito bem acolhido aqui em Paranatinga desde a chegada e toda a vida foi, né? Assim, aqui quando eu cheguei, mais ou menos em 78 por aí, eu plantei soja no Azul. Um pedaço pequeno, né? Aí 50 hectares, assim. E não consegui sobreviver com a soja aqui, porque não tinha como você levar. Para você sair daqui, você tinha que mandar a soja a granel lá para Jaciara. Nem tinha Campo Verde, nem tinha Primavera, né? Então, essa dificuldade que tinha. Quando eu cheguei aqui, era a época quase que da transição dos garimpos para a pecuária, para esses outros ramos, né? Já tinha alguma plantação, mas tudo plantação de mão de obra mesmo, não tinha maquinário, não tinha nada. O que eu acho curioso nisso tudo, Daniel, que quando eu cheguei para Paranatinga e fui lá para o Azul, e cheguei lá com a máquina, o pessoal, pelo menos um vizinho pequeno, saiu correndo tudo. Falou, né? Não conhecia, né? Que bicho é esse? E aí nós ficamos lá 30 e poucos anos, 20 e poucos anos lá no Azul, né? E aí mudando, comprei uma fazenda aqui no postinho, um pouco para baixo ali, e ali nós assentamos e ficamos de vez até hoje, né? Mas foi muito gratificante para mim. Não conhecia ele, o território municipal. A gente não conhecia ele, porque era só cerrado, né? E aí começou a entrar as lavouras e foi melhorando, né? Mas a princípio aqui ainda era mais voltado para o garimpo, sabe? Mas em Primavera, Campo Verde já estava passando para o agro, né? Então nessa época eu fiquei por aqui, meus primos ficaram lá para Campo Verde, né? Mas eu me adaptava mais, eu gosto dessa região que tem montanha, que tem água, que tem rios, né? Nós viemos para cá, eu e uns tios, uns primos, né? E eles ficaram lá em Campo Verde. Eu fiquei lá em Campo Verde 1 ano e pouco, gerenciando a fazenda do primo meu, né? Mas eu já tinha propriedade aqui no Azul. Eu não vim direto para aqui, porque não tinha nem jeito de você chegar aqui, nem de carro pequeno era difícil, né? Então eu fiquei lá esse tempo, formei o meu capitalzinho, coisa e tal, juntei o meu dinheiro trocado no branco e vim plantar lavoura aqui, ali no Azul, em Paranatinga, na região do Azul, né? E esse tempo foi passando, a gente plantou lavoura praticamente a vida toda que está aqui, né? Então nós fomos aqui em Paranatinga. Você está perguntando sobre a cidade, mudou muito daquela época para hoje, né? E depois o progresso está chegando mais. Paranatinga, eu vejo ela como uma bola da vez agora, né? Porque você tem, a gente como conhecemos, né? E como ela está hoje, eu acho ela a bola da vez. O grupo familiar começou a tomar forma e crescer em ritmo mais acelerado nos anos 2000. Com uma visão empreendedora e futurista, seu Chico Bisco aproveitou cada oportunidade que bateu à sua porta, colocando toda a família com a mão na massa. Nós tocamos farmácia, né, que a Melissa formou em farmacêutica, né? Então eu
Aí eu já montei uma farmácia para ela, né? Aí a Lília continuou um tempo lá em Cuiabá estudando, mas veio embora. Aí montei uma para a Lília também. Então ficamos com 2 farmácias aqui, né? Mas com o correr do tempo a gente foi ampliando os outros negócios, né? E achamos melhor fechar para as farmácias e tocar só a outra parte. Quando foi há uns 5, 6 anos atrás, eu deixei de plantar lavoura, né? E arrendei minha fazenda para soja, né? Mas ainda fiquei por lá bestando, mexendo com gado, essas coisas, né? E assim foi evoluindo. Então, assim, nós tivemos a primeira farmácia, né? Depois nós compramos a ferramenta, nós compramos a autopeça primeiro, se eu não me falha a memória, depois compramos a ferramenta, aí montamos a papelaria, né? E para ser de verdade, Daniel, todas as nossas empresas tiveram sucesso. Se a gente pelo que a gente veio, planos que a gente tinha, eu acho que foi que nós conseguimos ele. Então o senhor se considera vitorioso hoje em dia? Considero, né? O cara começou lá arrancando, juntando coivar e peru num produtor, né? Já era assim, mas mudou demais, né, Daniel? Chegou o progresso, né? Chegou a agricultura, né? A agricultura foi a alavancada final aqui de Paranatinga. Sempre foi muito boa, assim, produtiva, tinha bastante gado, nós tínhamos muito gado naquela região, naquela época, né? Mas depois que entrou o cultivo de soja mesmo para valer, transformou o município. Tudo melhorou. A logística pesou um pouquinho, né? Porque até há pouco nós tínhamos muita estrada de terra, né? E que aqui chovia bastante, muita atoleiro, muita dificuldade nós tivemos e ainda temos até hoje. Tem muito o que melhorar ainda, né? E precisa ser melhorado. Mas eu confio muito em Paranatinga, confio muito e combino muito com os habitantes daqui, desde aqueles tempos que a gente chegou, né? Até hoje a gente tem eles, praticamente a gente conhece todo mundo, né? Porque você começou junto com a cidade, né? Melissa Bisco, uma das filhas de seu Chico, contou também sobre o desenvolvimento do grupo familiar desde a chegada da família em Paranatinga. Quando nós chegamos aqui em Mato Grosso, né, eu tinha por volta de 2, 3 anos, então essa fase eu lembro bem pouco. Mas já quando estava um pouquinho maior, 6, 7 anos, aí já tenho bastante recordações. Uma recordação assim bastante forte que eu tenho aqui da cidade na época era que era energia de motor. Nós não tínhamos energia igual nós temos hoje o tempo todo. Era motor. Então, se eu não me engano, por volta das 9, 10 horas, nós desligava. Então, todos nos preparávamos. Nós ainda não tínhamos casa aqui na cidade, morávamos na fazenda, né? Mas quando vínhamos aqui, nós já tínhamos pessoas aqui. Tinha minha tia Cida, Maria Aparecida, ela já estava por aqui. E aí nós ficávamos na casa dela, mas nós sabíamos que esse horário desligava o motor e aí só no outro dia que ligava novamente. Então, essa é uma coisa que eu tenho bastante guardada na memória, essa questão da energia elétrica, que não era uma coisa constante, né? Não chegava a energia como chega para nós hoje em tempo integral. Uma outra coisa também, uma lembrança que eu tenho bastante, já era um pouco mais velha, eu acho que as pessoas da minha idade todos lembram, que nós tínhamos aqui a rádio, era uma rádio comunitária que passava na cidade inteira, tinha um alto-falante, né? E isso não era no carro, era um pilar na praça, alguma coisa assim, e lá tinha, e aí ali recebia as informações do que estava acontecendo, alguma publicidade, algo assim. Então eu lembro desse alto-falante falando o tempo todo, era como se fosse a nossa rádio. Eu também tenho uma lembrança assim. A telefônica, não tínhamos essa questão do telefone, né? Então tínhamos lá, perto ali do Clube Denise também a telefônica. Então quando nós tínhamos que falar com alguém, tudo se dirigia até lá, ou recebíamos recado. Então são essas lembranças bem fortes assim que eu tenho do começo, né? Estudamos, tanto eu como a minha irmã, estudamos aqui. Eu fiz até o 2º ano, e quando nós fomos, eu fui, né, eu tinha 16 anos,
e já tinha minha irmã que tinha 10 anos, então nós fomos juntas já embora, para mim não ir sozinha, né? Então nós já fomos para eu terminar, no caso, o ensino médio e já fazer a faculdade, no caso de farmácia, né, que nós fizemos em Cuiabá. Então nós fomos embora, eu e minha irmã mudamos para lá, estudamos para depois, posteriormente, voltar, né. Então nessa época foi assim, as estradas eram bastante complicadas, tinha muito atoleiro na 130 ali, Primavera, Paranatinga, Toleiro, era aquela dificuldade para chegar. Nessa época, meu pai também tinha mais residência na fazenda, quase não ficava aqui, então nós tinha o desafio de chegar em Paranatinga e depois o desafio de chegar na fazenda. Mas foram assim, foi um tempo que a logística complicou mais, né, a questão de telefones também, do contato, mas que foi muito grandioso e muito valoroso para o que nós somos hoje, né? Nos ensinou muito, né? Então, em 99, né, eu voltei, né, para cá, e aí nós decidimos que eu tinha que exercer a profissão, né, em 99. E aí nós abrimos a farmácia, né, uma farmácia ali na Avenida Brasil, ali onde que é hoje a Cássia Papelaria. Foi ali que nós montamos nossa primeira farmácia, que depois ela até se tornou a lotérica, na frente, quando nós mudamos, e aí abrimos essa farmácia em 99. Logo em seguida, minha irmã também resolveu vir, e nós já abrimos outra farmácia lá na Concórdia, que ela cuidava. E assim nós iniciamos as nossas atividades no ramo. Então, as oportunidades foram surgindo, os negócios foram surgindo, assim, foi muito interessante que nós estávamos jovens, temos bastante vontade de trabalhar. O meu pai também muito empreendedor e sempre com uma visão muito futurista e acreditando aqui no município. Sempre acreditamos muito no município. E aí as oportunidades de negócio surgiram. Então, assim, uma primeira oportunidade que surgiu foi o Colégio Acácia. Ele era dos claretianos na época, né? Funcionava ali na Avenida Bandeirantes. E por algum motivo eles não queriam mais trabalhar com escola. E aí então nós ouvimos aquilo e nós tínhamos a minha tia Cida, que todo mundo conhece ele aqui, a Maria Aparecida Bisco, a Maria de Lourdes, né? Que a formação delas é pedagogia, né? Eles são educadoras. Então surgiu uma ideia, por que não chamamos nossas tias aqui para o município para vir para cá e vamos comprar essa escola e vamos tocar ela, né? Fizemos uma parceria com elas e elas vieram e ali começou a escola. Então, começou a escola, depois mudamos de prédio, viemos ali para o Jardim Primavera, que na época também nem existia onde que é o colégio, né? Ali na época não tinha energia, não tinha nada ali. Nós, com a ajuda do Poder Municipal também, incentivo, né, na época, nós viemos, montamos, construímos ali o colégio, teve que baixar a rede de energia, água, não tinha nada, aquele bairro ali não tinha naquela época, né, que foi em 2001, se eu não me engano. E ali montamos o colégio, transferimos a estrutura do Claretiano toda para lá, e já sob a gestão da diretora, né, da minha tia Cida, nós iniciamos o colégio ali. E os outros negócios foram aparecendo. Aí apareceu a oportunidade de estar comprando a Acácia Autopeças, que era a antiga Pirâmide Autopeças, que era até do esposo da minha irmã, do Olímpio, né, que é pioneiro aqui também, a família dele, né, o seu Gutenberg. Então eles tinham uma empresa, resolveram vender, então nós adquirimos e começamos lá na Concórdia com a Acácia Autopeças também, e hoje também estamos em prédio novo. Em seguida apareceu a Acácia Ferramentas, também uma oportunidade de negócio, um negócio que já estava andando e o proprietário resolveu. Aí nós também falamos, já temos, né, vamos também adquirir. E começamos a atividade na Acácia Ferramentas. A papelaria também foi do mesmo modo, tinha como que chamava, acho que Papelaria Paranatinga, ali perto do Clube Denise, e aí eles também queriam ir embora e resolveram vender. Nós falamos, nós estamos aqui, né, nessa época já tinha os esposos também para nos ajudar a trabalhar, tinha minha irmã, então adquirimos a Acácia Papelaria e fomos dividindo o ramo. Temos uma equipe de colaboradores muito antiga, alguns da idade dos nossos negócios, então eles também nos fortaleceram bastante e fomos tocando. As farmácias, quando a farmácia é um ramo que ela precisa de bastante atenção. Então, a gente tem que estar de cima, principalmente o farmacêutico, tudo tem que estar presente.
E aí ficou bastante difícil de nós tocarmos por conta dos outros negócios, né? Porque além disso tudo tinha os negócios rurais ainda, né? Tinha o agro. E aí nós então resolvemos parar com a farmácia devido à questão de ter que ter um empenho muito grande. E aí então paramos com a farmácia, fomos expandindo e logo veio também a Caixa Transportadora, que nós enxergamos ali um grande negócio também, né? Na Caixa Transportadora. Ela foi e ela é no lugar das oportunidades, sim. Hoje talvez está mais, até um pouco, temos um pouco mais de concorrência, mas está mais fácil, né? Temos mais infraestrutura, então talvez é mais fácil, mas ela foi no lugar de muitas oportunidades, porque todos esses negócios foram oportunidades que apareceram, mas ela continua sendo ainda. Uma outra coisa importante que passou por nós também foi que ali onde que é o setor industrial ali também, um dia surgiu uma oportunidade de um terreno lá, de um tamanho bastante expressivo. E nós resolvemos adquirir também, lotear, e aí onde que estão instaladas hoje grandes empresas, a Case, se eu não me engano, a John Deere está ali por perto também, não no nosso ali onde nós instalamos, né? Mas hoje toda aquela área ali onde nós começamos virou uma área industrial, de várias empresas, industrial não, de empresas, né? Então, e ali também ninguém voltava, o pessoal não voltava os olhos. Na época ali a que tinha era Guimarães Agrícola. E nós falamos, não, vamos investir aqui, que aqui vai ser um polo para vir empresas. E aí começou com a Agrofito Case e agora hoje todos os terrenos lá foram vendidos e instalou grandes empresas ali. Então esse também foi assim uma acertada grande que nós demos, além de contribuir para alavancar, né, a cidade, né? Porque nós sempre trabalhamos, sempre buscamos, sempre fomos atrás para estar trazendo investidores para cá. Muitas oportunidades, aqueles jovens que estão chegando, igual os nossos filhos que nós estamos formando eles aí, né? E outros jovens que estão chegando, é o momento. É o momento. Às vezes sofremos alguns entraves, né, com algumas dificuldades que temos ainda, mas ela é o local das oportunidades. Vale a pena investir, vale a pena às vezes passar por alguns problemas ainda que nós ainda temos, porque eu vejo que a cidade está crescendo muito rápido e não é fácil acompanhar esse crescimento, né? Então às vezes surgem algumas questões, mas assim, é o local que se deve vir, deve se investir e deve se acreditar. Na contramão de muitos municípios do país que vivem uma crise econômica, o cenário de Paranatinga é diferente. Os números referentes ao crescimento estão chamando a atenção de grandes empresas e investidores. Isso também atrai pessoas de todas as regiões do país, que acabam vindo para a cidade em busca de emprego, o que gera uma grande demanda por moradia. De olho nisso, o produtor rural e presidente da Ginco Urbanismo conta o porquê de ter escolhido a região como sendo uma das primeiras a receberem um empreendimento Ginco fora da Baixada Cuiabana. Nós, da Ginco, há um tempo atrás, tivemos uma questão adquirirmos uma área rural no município de Paranatinga. Isso há mais ou menos uns 12 anos atrás. Adquirimos essa propriedade e passamos a conviver, especialmente eu, passei a conviver quase que mensalmente com a cidade. Ou de passagem, ou ir passando, frequentando a cidade periodicamente. E isso me levou a pesquisar e buscar novas informações do que era Paranatinga. Então, à medida que acompanhava o crescimento da cidade, o desenvolvimento dela, passamos a ter mais interesse. Com isso, fomos avaliar os números da cidade. E esses números, eles são impressionantes, né? De novo, é um município com uma extensão de terra muito grande parte dessa extensão de terra agricultável e com uma logística de sistema de estrada bastante interessante, interligando
tanto a questão da parte do Vale do Araguaia com a questão do norte do estado, né? Então é uma região estratégica, vamos dizer assim. E essas ligações, elas passaram a ser, que eram basicamente estradas não pavimentadas, passaram agora a receber a pavimentação. Grande parte dessas estradas foram feitas nos últimos 5 anos, né? E isso trouxe uma grande, vamos dizer assim, um grande novo alento para a cidade de Paranatinga, com expectativas de novos crescimentos. Resta ver que em algumas regiões que já estão frente a essas rodovias pavimentadas, o desenvolvimento e a mudança da atividade agropecuária foi, vamos dizer assim, imediata. Ou seja, saímos da pecuária para a questão da agricultura. E não simplesmente uma agricultura pura e simples, mas agricultura, vamos dizer assim, de grande impacto, basicamente a soja e o milho. Então, tendo esses números em mãos, nós resolvemos realmente fazer um trabalho junto à urbanização da cidade, porque nós entendemos que a cidade deverá crescer e vai necessitar de novos espaços. Espaços esses que hoje ela não tem, muitas das vezes por uma deficiência de documentação ou de legalização, mas também basicamente de infraestrutura, o que é a nossa especialização, né? Nós somos especializados em urbanização e transformação de regiões. Então, diante disso, resolvemos fazer esse investimento na cidade. Sim, fizemos vários estudos, né? Esses estudos, tanto mercadológicos, né, dentro do nosso segmento, mas não meramente só dentro do nosso segmento, né? Nós fizemos alguns estudos entendendo o potencial que a cidade tem de atrair novos negócios. E aí, de novo, é a logística. E eu quero colocar aqui o que a gente enxerga disso, né? Paranatinga deverá ser um centro logístico de serviços para toda uma região, porque ela vai ficar entre a capital e algumas regiões que deverão ter agora a sua vida em desenvolvimento. Dentro da região ali do Vale do Araguaia, também a região em direção à Gaúcha do Norte e mais alguns outros, ela vai ser a cidade que trará essa questão de subsídio e sustentação para novos desenvolvimentos dessas cidades. Então, com isso, ela vai atrair novos serviços e necessariamente precisará também de novos espaços. Então, de fato, fizemos vários estudos, entendendo aí quais serão esses serviços e quais serão essas atividades que provavelmente deverão existir na cidade de Paranatinga daqui para frente. Como é que nós enxergamos Paranatinga nos próximos 10 anos? Ora, eu enxergo exatamente com isso, como uma cidade que ela deverá ter na sua característica principal essa questão de ser centro, ela ser um macro centro de uma região ali. Ou seja, ela vai atender várias outras cidades e com isso ela vai se transformar numa cidade polo. E isso, de novo, vai trazer novos serviços para a cidade. Então, eu diria que o que eu vejo para Paranatinga nos próximos 10 anos é uma questão de um ciclo de prosperidade, aonde muito provavelmente deveremos ter uma cidade mais moderna, com novas infraestruturas, atraindo novos serviços e muito também provável ter aí uma característica diferente de urbanização, que é o que nós devemos estar trabalhando por ela nos próximos anos. Das nascentes ao progresso, dos diamantes ao agronegócio, uma terra cheia de oportunidades, lugar de pessoas visionárias e batalhadoras, onde o desenvolvimento econômico está sempre presente. Paranatinga, Mato Grosso, Brasil.